acompanha a gente e tal, a nossa família também e tal. Mas a gente está aqui para agradecer ao Senhor, à igreja, a todo mundo que tem orado por nós, que tem nos apoiado, né, que tem nos apoiado financeiramente, nos apoiado com palavras, com mensagens, com abraço. Isso é muito importante para a gente. Estar junto com a gente nisso é muito importante, porque a gente é igreja. E não é a Priscila e o Rodrigo que está fazendo isso, mas é a igreja de Cristo, né, que está fazendo, que está indo ali e fazendo a obra dele. Então, nós agradecemos o Senhor. Nosso testemunho aqui, em especial, foi o tempo que nós esperamos tanto. Assim, a gente achou que ia ser bem breve, né, essa espera de sair o visto. E em nenhum momento a gente achou que era aquilo que a gente tinha ouvido de Deus, que era para a gente ir, que aquilo era uma confusão. Claro que a gente ficou meio assim, né, durante esse tempo. Meu Deus, a gente entendeu na palavra o Senhor falando que era para a gente voltar para Moçambique. A gente deve estar doido, então? Não, a gente não está. Mas a gente tremia e ficava, né, angustiado e aquela coisa. E a gente esperou em Deus e aconteceu que o Senhor mostrou qual que era a vontade dele. O Rodrigo vai falar um pouco do que a gente vai fazer lá em específico. E depois a gente vai passar um vídeo para os irmãos. Depois eu vou falar um pouquinho mais. Boa noite. Paz do Senhor. Então, a primeira vez que a gente foi no ano passado, a gente ficou uns 5 meses, né? E agora a gente está voltando para ficar uns 3 anos. Então, o trabalho, a visão que a gente tem para trabalhar lá é a longo prazo. Então, a gente estabeleceu alguns alvos, alguns assim bem difíceis mesmo, mas a gente acredita que Deus vai, né, como sempre, nos dar graça para conseguir alcançá-los, né? E o principal, agora a gente voltando, é o aprendizado da língua, né? Apesar do idioma oficial do país ser o português, dentro das províncias de Moçambique, tem várias etnias e cada etnia fala a sua própria língua. Língua mesmo, não é dialeto não, é língua mesmo. E aonde a gente está lá na província de Nampula, tem uma etnia chamada Makua, e eles falam essa língua, também é homônima, né, Makua. E é totalmente diferente, sabe, do português. Então, pedir para os irmãos orarem aí para a gente conseguir aprender, porque faz toda a diferença. Imagina a gente falando aqui e precisando de um tradutor para você entender. Agora, a gente falando na língua que vocês entendem é bem mais receptível da parte de quem está ouvindo, né? Então, a gente está com esse desafio de aprender a língua em primeiro lugar. Então, a gente quer morar lá na vila onde o projeto está estabelecido e ficar em contato direto ali com o povo, evitar ao máximo falar português, para aprender não só a língua, e a cultura também, né? E comunicar uma mensagem relevante, né, para aquele povo. Uma coisa que a gente já tinha feito, a gente quer dar continuidade, né, porque parou nesse período que a gente estava, não deu tempo de formar alguma pessoa apta para substituir aquilo que a gente estava fazendo, é a escola bíblica, né? Os irmãos ali são bem, assim, um ou outro já leu o Novo Testamento todo. Então, para substituir aquilo que a gente tinha começado, a pessoa pelo menos tinha que conhecer, né, a Bíblia toda, né? Então, agora, nesses 3 anos, eu tenho certeza que vai ter um lá que vai conseguir fazer isso, dar continuidade à escola bíblica na igreja que tem lá na Carrupeia, onde que fica o projeto, né, do Corredores do Reino, que a gente vai trabalhar. Outra coisa é montar grupos de discipulado, né? Isso aí entra o evangelismo também. Fazer o evangelismo dessa forma, nas casas, ensinando, porque lá tem muitas vilas assim, e tem muitas pessoas receptíveis, então é um trabalho muito viável, sabe? As pessoas, né, abrem as portas e a gente vai com uma certa frequência ensinando o evangelho para os irmãos lá, né, para as pessoas lá, né? Outra coisa é auxílio aos pastores locais e às igrejas locais que já estão estabelecidas lá. Porque, como eu já falei aqui, vou repetir, é muito fraco o entendimento do evangelho deles. O processo é assim, um pastor, ele esse pastor que está numa igreja local, aconteceu com ele que ele foi evangelizado, aí ganhou uma Bíblia, aí ele, né, começou a andar com a Bíblia debaixo do braço, falar um pouquinho da mensagem que ele recebeu no evangelismo, aí todo mundo começa a chamar ele de pastor, aí ele acha que ele é pastor mesmo, aí monta um templo,
coloca uma placa e fala, eu sou pastor. Pronto, é o pastor da igreja. Aí você fala, João 3,16. Aí, não sei. E está lá ensinando, entendeu? Então tem muito trabalho. E a gente vai, primeiramente, aprender a cultura para ensinar de uma forma, né, que eles vão reter bem o conhecimento do Evangelho. Porque é outra realidade, outra mentalidade. A gente, apesar do idioma, né, eles falarem assim, o português, mas a visão de mundo, a cosmovisão é bem diferente da nossa. Então a gente vai ter eu já tinha começado com alguns pastores lá, mas eu quero ampliar isso. Eu comecei um projeto lá com alguns obreiros da ONG, né, do Corredores do Reino, uma escola de futebol. Eu sou ruim pra caramba, mas para eles eu jogo que nem o Neymar. Então, eu sou o primeiro a ser escolhido, faço gol, driblo entre as pernas. Mas eu não entendo nada, sabe? Tática e tal, mas foi na raça mesmo. Peguei um livrinho que tinha lá sobre futebol e evangelismo, aí chamei os meninos, compramos umas bolas lá mais ou menos e começou, os meninos descalços. Agora, né, eu dei a iniciativa de montar esse projeto da escola de futebol e agora a gente acessa o Facebook e vê, né, do Facebook dos meninos. Agora o pessoal lá com o uniforme do Flamengo, infelizmente para o Éder, o uniforme do Brasil. Então o negócio, eu vi que depois que eu fui embora, eles deram sequência. E a minha ideia, eu entrei em contato com uma pessoa que eu conheci lá no Parque da Juventude, que ele é um pastor da Presbiteriana que tem contato com aquele pessoal do Atletas de Cristo. Então ele vai ver se consegue material legal. E também o Edu, né? Fiquei sabendo, conversando com o cara mó tempão, aí que eu descobri que ele joga futebol, já jogou, né? Profissional e tudo, e, né, vai me abençoar aí com o ensino para eu poder melhorar a escola de futebol, para ver se vinga mesmo, né? Não fica ruim que nem eu. Então a gente começou para criança, a gente quer expandir para adolescente e jovem, né? E eu peço para os irmãos orarem para a gente conseguir o equipamento também lá para o pessoal. E por fim, a gente quer montar uma base missionária lá, e a gente vai ser o responsável pela escola. Então, eu já tenho organizado a grade curricular e como vai ser essa escola, tanto para brasileiro que quer trabalhar na África, como para o próprio africano entender, né, a melhor forma de comunicar, né, o Evangelho, entender também de missões e tudo. Então, a gente está com esse desafio. Então, 3 anos eu acho até pouco, né, porque começar uma coisa do zero, está começando a construir a estrutura física. E tendo essa estrutura, a gente vai começar a dar iniciativa aí na questão da escola mesmo. Então, peço para os irmãos orarem. É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Tenho outras coisas no coração, mas ainda nada assim bem organizado como isso. Eu penso assim, em trazer o entendimento para a igreja, influenciar naquilo que é importante na sociedade. Então, eu estou pegando, foi até com o Ed, ele que me mostrou um autor... ele até morreu, é Pierre Luigi. Ele é um neuropedagogo, ele tem um método assim de aprendizado muito bom. E eu quero pegar e levar isso pelo menos para as escolas que são de missionários, sabe? Os missionários fizeram escola para as pessoas locais estudarem, crianças e adolescentes. Então eu quero utilizar desse método para o aprendizado ser mais eficiente, sabe? Porque o pessoal acaba sendo igual aqui, é só tirar notinha boa e passar de ano. E aprender mesmo que é bom nada, né? Então, é uma das coisas que eu tenho em mente, entre outras, né, fazer diferença na sociedade lá de Moçambique, para que a luz, né, do Evangelho brilhe lá. Então, enfim, resumindo, é isso, né? Pode voltar a falar, eu sei que você quer. Amém. Vamos passar o vídeo agora. Eu só pedir para os irmãos que estão lá fora para apagar a luz. Vou passar um vídeo. Teremuka
So did you find them dancing in the house of the Lord? Yes, I found them dancing in the house of the Lord. Did you find them dancing in the house of the Lord? Yes, I found them dancing in the house of the Lord. Yes, I found them singing in the house of the Lord. Oh, yes, singing in the house of the Lord. Eu quero amar como tu ama, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar no meio da multidão de curados e remidos, onde tua glória. Oh, eu quero amar como tu amas, me importar com os perdidos, fazer obras maiores. Eu quero estar em meio à multidão de curados e remidos, onde tua glória pode nos tocar. Amém? Que vocês, né? Nós como igreja, a gente se sinta apaixonado por esse povo. A gente que está indo, a gente que vai estar ali com eles, mas que a igreja do Lausanne se sinta ali também, amando esse povo, porque é um povo apaixonante, é um povo que Deus ama, e é um povo que daqui, né, é difícil a gente amar, poxa, o pessoal tão longe, né, um povo pobre, não tem nada para oferecer para a gente. A alegria deles, gente, alegria, a gente passa assim, a gente vê criança comendo os negócios deles lá, aqueles mingau de milho, chorando com aquele monte de mosca em cima, com a areia em cima, e depois está lá dançando daquele jeito e sorrindo. A gente tem muita coisa para aprender com eles. E esse é o desejo do meu coração, é que a igreja de Lausanne se sinta cada dia mais apaixonada por esse povo junto conosco. Eu queria trazer uma palavra aqui em 2 Coríntios, se vocês puderem abrir sua Bíblia, ou quiser também. 2 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 15. 2 Coríntios 12, versículo 15, a primeira parte, que fala assim: assim, Paulo fala, né? Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Essa foi uma palavra que Deus deu para a gente essa semana. E é isso que a gente está indo para fazer lá, né? Gastar tudo que a gente tem, tudo que tem, né? Tudo que a gente tem, que Deus nos deu, a gente quer gastar por eles e se gastar por aquele povo. E de boa vontade, que é o mais importante. Jesus, ele foi o primeiro missionário transcultural. Ele saiu lá do seu lar celestial, ele saiu lá abriu mão da sua glória, de tudo que ele tinha, para vir para um outro lugar, que é um lugar pior do que aqui no meio da gente, né? Com tanto egoísmo, com tanta ganância, com tanta traição. E aí ele veio morar e viver entre nós. E ele veio de boa vontade. E Jesus é o nosso maior exemplo. A gente vai sair daqui, a gente sabe que todos os dias a gente sai na rua, em alguma esquina tem variedades de alimentos, de fruta, de legumes,
todo mercado é grande, tem bastante coisa, você lança uma coisa na terra, no outro dia já está nascendo. E em Moçambique não é assim. Para você comprar uma batata é muito complicado. É muito complicado. E a gente está aqui, né, no nosso lugar de conforto, né, eu e o Rodrigo, e a gente vai para um outro lugar, muito mais difícil, com um povo muito mais difícil de lidar, de ensinar. É um povo com muita deficiência cognitiva. Então, é ter muito trabalho, é muita paciência, mas de boa vontade, que foi o exemplo de Jesus, o exemplo que Paulo deixa aqui para a gente vai estar indo ali se gastar, nos deixando gastar pessoalmente por aquele povo, por amor àquele povo. Que vocês amem aquele povo também junto com a gente. Nós, todos os meses, a gente manda informativo para todos os irmãos, então a gente manda por e-mail. Então, se algum irmão não está recebendo e quer receber, quer continuar recebendo as nossas informações, o pastor Éder sempre imprime e coloca ali fora. A gente vai estar lá longe, quer continuar acompanhando, nós podemos enviar para você também. Mas nosso desejo é que você não saiba, eu quero saber da Priscila e do Rodrigo, que você queira saber do povo Macua. Como é que está aquele povo? Como é que aquele povo está se achegando a Jesus? Né? Então, que você se apaixone por aquele povo, assim como o Senhor tem colocado no nosso coração essa paixão, esse amor por eles. Amém? Deus abençoe a igreja e muito obrigada.